Queria agradecer a presença do Marcelo Pimenta por ter proposto esse evento com a gente. A gente fica muito feliz de recebê-lo de novo aqui na rede do Galpão. O primeiro evento foi um sucesso, foi uma baita experiência, não só para nós, mas tenho certeza que para a cidade inteira foi uma baita experiência. Nós recebemos mais de 1.000 pessoas dentro dessa quarta-feira muito louca, né, Marcelo? Que a gente fez aqui no ano passado. E acredito que esse seja o primeiro evento do ano com o Marcelo Pimenta. Acho que a gente pode pensar em alguma coisa mais para frente, a gente brincar um pouquinho mais, né? Eu queria só deixar algumas regras aqui da reunião, tá bom? Para a gente ter uma ordem aqui legal. Durante toda a reunião, o Marcelo Pimenta vai estar apresentando. A gente vai deixar as perguntas para o final, tá? E para organizar essa sequência de perguntas, eu vou pedir para vocês jogarem no chat a sua pergunta e eu vou trabalhando junto com o Marcelo aqui para respondê-la, tá? Se o Marcelo entender que é legal, eu tenho essa prática. A pessoa que perguntou tem que abrir o microfone e falar também. Não pode só ficar no chat. Tem que abrir para falar, para botar a cara a tapa também, para a gente aprender mais, tá? Então, quem jogar perguntinha ali, na hora que for chamado, abre o microfone, de preferência também a câmera aberta. Mas se tiver pelado, pode ficar com a câmera fechada, tá? Ninguém quer ver, não. E é isso, tá? Em nome do Galpão, muito felizes de vocês estarem presentes. Agora 45 pessoas ativas, tem mais gente chegando, tá? E espero que esse seja um baita evento, que seja mais uma experiência que o Galpão 205 possa entregar para vocês aí. Valeu. Maravilha. Contigo, Marcelo. Obrigado aí pelo convite, de certa maneira. O Galpão 205 é um hub de inovação em Governador Valadares, que eu tive lá no ano passado, e a gente tem um carinho muito grande um pelo outro. E eu estava esses dias conversando com o Toninho, que é um dos diretores lá do empreendimento, e falando sobre essa necessidade de se incorporar algumas práticas de inteligência artificial no dia a dia de todas as profissões. E como é a minha característica, né? A ideia sempre é conectar alguns pontos, e acredito que conectar um ecossistema de inovação como o Governador Valadares com outros ecossistemas. Aqui a gente tem alguns convidados meus que fazem parte da Liga dos Inovadores, que é o meu programa de mentoria, que vieram aqui também prestigiar, visto que a gente tem tratado lá na Liga sobre esse tema de uma certa maneira de diferentes aspectos, e hoje, como a gente vai falar um pouquinho sobre marketing especificamente, eu convidei porque eu acredito que eles podem aproveitar e trocar também com a gente, além de que outros convidados, clientes, pessoas que me seguem nas redes sociais, né, convidados do Galpão, pessoas que viram as notícias que o Galpão conseguiu criar aí na região, enfim, eu acho que estou muito feliz com a presença de todos e com a oportunidade da gente trocar um pouco sobre o que está acontecendo. Afinal de contas, vocês vão ver que eu sugiro só como método que vocês tenham perto de vocês um caderno e uma caneta para vocês anotarem algumas coisas que vocês acham que são as mais importantes, porque isso vai ajudar a vocês, tanto o cérebro de vocês a fixar mais, assim como depois da nosso bate-papo, vocês terem clareza do que pode estar acontecendo. E talvez a primeira anotação seria assim: 2023 é o ano na história da inteligência artificial. Vocês vão ver que vai ficar, né? Ela já existia há muito tempo, mas ela começa a ter uma popularização muito grande. E isso faz com que a cada dia as coisas se modifiquem, né? O material que a gente vai ver daqui a pouquinho, eu terminei ontem, atualizei ele ontem com as notícias de ontem, né? Mas daí hoje eu acordei e descobri que o Windows, nos Estados Unidos, hoje, lançou um botão de inteligência artificial no botão iniciar, ou seja, todo o Windows agora vai ter o Copilot. Só que isso aconteceu hoje.
Né? Então, assim, não há Timing perfeito, né? Não há a capacidade da gente atualizar um material, né, que você sabe, eu lembro na minha época de faculdade, só para fazer um parênteses, né, a gente tinha uma professora chamada Eunice Olmedo, e ela usava uns papeizinhos assim de cartolina pequenininho, pautado, não sei se vocês já viram, uma ficha assim, e os professores faziam suas aulas ali. E ela usava aquele papelzinho sempre. E a gente, então, um dia resolveu sacanear ela, sabe? Pegamos os papelzinhos e escondemos. E ela ficou desesperada, né? Não conseguiu dar aula. Né? Hoje, se você for ver, a gente prepara o material de ontem e hoje já está desatualizado. Né? Não dá para usar mais papeizinhos que são amarelados porque você fica para trás. Então, o nosso objetivo aqui é esse, é ativar a nossa mentalidade, né? As perguntas de vocês, as questões de vocês, elas são muito ricas para conseguir me ajudar a entender se a gente está indo no caminho certo, na visão de tudo isso. E a gente vai ter aí, dentro de um período proposto até às 11h30, uma capacidade de exercício também. Então, é legal que vocês estejam preparados para a gente praticar, porque é praticando que a gente aprende, né? Pode anotar essa no caderno também, que não adianta você aprender alguma coisa se você viu no YouTube e tudo, ou leu o livro e não praticou, você não aprendeu, né? Você só vai aprender quando você, de fato, estiver utilizando. Então, vamos lá para a gente trabalhar aqui o nosso conteúdo de hoje e convidando a todos que no chat interajam dizendo qual é a sua cidade, a sua profissão, o seu momento de vida, né, para que você possa estar aqui trabalhando. Então, aqui estou eu, ó, bonitão, aí, feito pelo software Lensa, né, vai estar lá na lista das ferramentas, mas como você... Né, a outra frase para você anotar é a seguinte, ó, pratique o que você fala. Né? Então, se você, né, nos Estados Unidos, chama walk the talk, chama essa frase, walk the talk. Né? E aí, quem quiser melhorar o inglês, está aí o Guilherme Marquezine, aí, ó, Guilherme, depois bota aí no chat a Trust English, aí, que é a escola que eu indico aí para você melhorar o seu inglês com vários tipos de formas. Mas vamos lá, o Lensa, então, walk the talk, eu botei aqui essa foto para mostrar para vocês, né, já um exercício de como você pode estar utilizando a inteligência artificial, visto que esse é um software que ele cria avatares a partir de fotos que você manda. Então, você manda uma série de fotos, ele lê essas fotos e cria outros avatares, e você vai ver aí como a coisa funciona. Então, vamos começar, né? Não vou falar sobre isso, vou falar isso lá no meu YouTube, vocês vão ver o link daqui a pouco, eu tenho aula sobre mundo VUCA e mundo Bunny, mas é importante a gente pontuar que a gente está passando por esse momento muito sui generis da humanidade, em que tudo muda muito rápido, as coisas se tornam muito frágeis, então tu pega empresas que antes valiam milhões, não valem nada, empresas que não valem nada, valem milhões do dia para a noite, o consumidor muito ansioso, né? Ontem à noite, na minha aula na SPM, eu tive a oportunidade de falar com uma professora que atende ex-Big Brothers. E ela contou que ex-Big Brothers são as pessoas mais doentes psicologicamente que tem hoje. Porque o cara, ele fica numa tensão de estar sempre sendo vigiado, e o que estão dizendo nas redes sociais, e se estão falando mal de mim ou não, que faz com que a pessoa tenha um momento de ansiedade a todo momento. E se você for ver, a gente não é Big Brother, mas fica botando stories e fica vendo se curtiu e se respondeu o meu WhatsApp, e por que não respondeu o meu e-mail? Ah, ele não respondeu o meu e-mail porque ele não gosta de mim, é porque ele não vai querer. E, na verdade, às vezes, são outras coisas que estão acontecendo. O cara está com a mãe doente, não viu o e-mail. Então, você tem esse caráter da gente estar muito ansioso. As coisas são não lineares, ou seja, não dá para planejar e achar que vai chegar. Né? As coisas podem acontecer no meio do caminho. E, por último, tem muitas coisas que são incompreensíveis, como que elas acontecem, e tudo bem, a gente precisa aprender a conviver com isso.
E esse mundo bunny é o pano de fundo para a nossa inteligência artificial. Então, aqui, rapidamente, eu vou só trazer alguns números, só para contextualizar. Você vai ver, né, o mercado de inteligência artificial, ele dá um salto de 2023 para 2020 aí muito grande e vai saltar ainda mais e ainda mais. Ou seja, esse negócio, ele torna-se cada vez mais importante enquanto negócio. Você deve ter pensado assim, mas esses dias os caras falaram lá, o Elon Musk e outros, de que a inteligência artificial pode ser muito prejudicial, né? Será que isso é verdade? Como é que isso vai acontecer, né? Sim, tudo na vida tem para o lado bem ou para o lado do mal, né? Você sempre tem essa possibilidade da pessoa fazer algo errado com uma tecnologia, ou seja lá o que for, né? Porém, eu trago aqui um estudo, né, que mostra, são 147 especialistas do mundo todo, de todas as áreas, que pegaram o Pacto Global da ONU. Né? Se você não sabe o que é isso, anota no seu caderno para você pesquisar, porque existe um pacto global que o mundo precisa ser melhor em 15 coisas, tipo cuidar dos oceanos, cuidar do lixo, garantir educação, garantir saúde, ou seja, são 15 coisas que, se a gente conseguir resolver, a gente vai viver um mundo melhor. E esses especialistas responderam uma pergunta sobre se a inteligência artificial vai ter um impacto positivo ou negativo com relação aos impactos do milênio. E vocês vão ver que, felizmente, o positivo deu 71%, né? E aqui você tem cada uma dessas áreas, você vai ter, né, o Pacto 1, Pacto 2, Pacto 3, se o impacto é maior ou pior, e os impactos negativos. Então, vai ter lado negativo, mas acredito que o lado positivo ele pode estar ofuscando até o negativo, e a gente sabendo que tem lado negativo, a gente pode estar, como agora, refletindo sobre isso e tendo alternativas para que ele traga aí um tema cada vez mais positivo. E ainda nessa parte introdutória, você entender que quase 40% das empresas entende que a inteligência artificial ela é muito crítica, altamente crítica, para transformar os negócios. Né? Também é de ontem uma outra frase aí do Bill Gates, que ontem falou numa entrevista nos Estados Unidos sobre essa onipresença da inteligência artificial em praticamente tudo. Né? E isso é só um fator que mostra esse negócio e comprova essa certeza. Então, esse é o pano de fundo para que a gente possa entrar no tema que é a inteligência artificial no marketing. Mas antes de falar do marketing, a gente vai ver como que ela afeta praticamente todos os negócios. E ela afeta, por exemplo, no início de uma empresa, como você recruta, né? Como você traz pessoas para o seu time, né? Como você consegue estar fazendo com que descreva, então, as funções. Né? Se você botar lá, eu preciso de um cara que vai prospectar a venda, né? Pega ali o Guilherme, que tem a aula de inglês, o curso de inglês. Ele vai dizer, eu quero ter um serviço de suporte ao estudante. Como deve ser um suporte de estudante para um curso de inglês? Isso é algo que a inteligência artificial pode te ajudar, né? Como ponto de partida para você poder descrever as suas funções. Né? Você pode fazer um plano de cargos e salários, do tipo, essa atendente, se ela ficar trabalhando comigo, como é que ela pode crescer? Ela pode fazer dessa maneira, ela pode depois ter uma outra função. Né? Para isso, ela precisa se capacitar. Eu tenho como usar a inteligência artificial para desenhar planos de capacitação que transformam uma atendente numa gerente, assim como ela pode me mostrar métodos de como isso pode acontecer. Não só o programa que precisa ser feito, aonde está esse conteúdo e como ele pode ser aplicado. E você pode estar fazendo aí pesquisas de clima organizacional para entender. Então, vejam que só na camada do RH você tem várias possibilidades. Aqui, hoje, a gente vai falar
de vendas, então, de marketing, né? Então, você pode estar entendendo o mercado, como que a coisa acontece, se aquele produto, existe essa demanda por parte dos consumidores, como eles estão resolvendo as suas dores. Você pode estar utilizando isso para desenvolver produtos e serviços que sejam mais adequados, né? Então, ainda usando o curso de inglês, às vezes você vai entender que você pode fazer cursos de inglês para um determinado nicho de pessoas que são 50 mais e que querem viajar. Você tem nichos, como o próprio Guilherme atua, que é de tradução técnica para manuais de empresas, etc. Ou seja, você pode pesquisar no mercado quais são as possibilidades, né? Você pode, daí, com isso, tendo as ideias, você cria apresentações, né, para que as pessoas comprem a sua ideia, para que elas entendam a sua ideia, né? Você pode estar utilizando a publicidade, daqui a pouquinho a gente vai ver aí novidades que tem com relação ao uso da inteligência artificial na publicidade. Você vai ver conteúdo para mídias sociais, vem sendo uma das maiores aplicações e é das mais simples e das mais eficazes, e até são umas que eu trouxe aqui para a gente experimentar ainda hoje, assim como você elaborar propostas, né, já chegando mais no processo de venda mesmo, né, em que você pode estar automatizando o fechamento dos negócios e conseguir fazer aí toda a sua plataforma de atendimento, visto que vocês devem ter já participado de experiências negativas de atendimento usando chatbots e outras tecnologias, e a ideia é que esse tipo de atendimento possa realmente agora melhorar na época da inteligência artificial. Então, isso que é a faixa azul vai ser o que a gente vai estar vendo um pouquinho mais ainda hoje. Por fim, a gente tem a parte ainda de produção, que é de planejamento e produção. A gente tem controle de produção, né? Porque você vende, você tem que depois entregar. Então, existe a cozinha, né, que você tem numa fábrica, mas mesmo numa aula, num curso de inglês, você vai entender, olha, eu vou ter um professor, 2 professores, 3 professores, né? Eu vou ter aulas pré-prontas, em que eu vou pegar essa aula e vou poder aplicar, né? Quer dizer, como é que eu controlo se as aulas estão dando dentro do tempo certo ou não, se os alunos estão seguindo uma trilha ou não, né? Quer dizer, e se eu estou fazendo, por exemplo, Valadares, queijo, né? Isso é muito mais óbvio, entre aspas, que você vai planejar, você vai controlar e a inteligência artificial vai te ajudar. Existe uma possibilidade, e são grandes os avanços em manutenção preventiva da produção. Então, você tem hoje robôs que estão analisando máquinas, estão analisando possíveis defeitos, né, em produtos, analisam a forma como a matéria-prima, às vezes o dejeto está saindo, o óleo está saindo com uma cor, isso mostra que lá tem alguma coisa no processo que está errado, e isso vem afetando a parte de produção e toda a parte de suporte. Então, a gente tem no mundo da inteligência artificial muitas e muitas possibilidades. E o objetivo aqui hoje é a gente falar mais sobre o marketing. Mas, de qualquer maneira, eu tenho certeza que tem várias pessoas que estão aqui me conhecendo, a gente está iniciando uma relação, e eu quero trabalhar com vocês e convidar, se vocês quiserem pegar o celular e já ter o QR Code, ou se você prefere digitar no celular, que você se inscreva lá no meu canal do YouTube, que eu tenho uma série de vídeos que tratam sobre esse assunto, né? Esse livro aí, o Inteligência Artificial versus Humanos, por exemplo, é um livro maravilhoso, né? Muito que a gente está vendo aqui hoje tem como ponto de partida esse livro aqui, e você tem o resumo lá no meu canal do YouTube, né? Visto que ele está aqui, ó, todo anotado e tudo, porque são 2 professores de Oxford, sociólogos, que entendem essa questão que eu acho que é a mais importante a partir dessa leitura, e isso tem tudo a ver com a aula de hoje de marketing, que ela, mais do que uma tecnologia, ela muda o jeito da gente ver o mundo, de pensar e de enfrentar os problemas. Né? Porque essa é a grande sacada que a inteligência vai fazer.
Ontem eu tinha mandado uma proposta para uma empresa, que eu vou poupar vocês do nome, porque não é uma atitude que eu achei muito adequada, né? E ela disse assim, a gente agradece aí a tua proposta que a gente tinha solicitado, você mandou, mas a gente falou com o pessoal de TI, e o pessoal de TI vai dar a palestra sobre inteligência artificial, né? E eu disse, tá, legal, né? Eu tenho certeza que eles vão poder fazer uma ótima palestra, né? Mas o que eu estava propondo é uma mudança de abordagem, de pensamento, de como ver as coisas. Então, às vezes, não é por esse viés de TI que as coisas vão se resolver, mas é de como você vai estar utilizando. Então, aí fica o convite para vocês continuarem, porque a gente tem aqui 1h30 e lá você tem 400 horas de conteúdo para que você possa se aperfeiçoar. Então, vamos lá, no marketing, né? Eu vou mostrar para vocês aqui alguns usos, por exemplo, do ChatGPT, e depois a gente vai falar mais ainda sobre algumas ferramentas, só para dar um panorama e a gente começar o nosso bate-papo. Então, eu criei aqui, por exemplo, um prompt para criar chamadas de como a gente poderia atuar no Dia dos Namorados, certo? Então, se você for ver aqui, eu fiz um convite para que a pessoa, para o ChatGPT, criasse frases para, dentro do meu Dia dos Namorados, eu poder aproveitar com um jantar romântico no mês de junho. Depois eu vou falar sobre prompt, certo? Mas só vamos ver o potencial e o modo de pensar, né? Então, você pede aqui para que ele ajude algumas frases. Essas frases, eu começo a ler e vejo que elas estão muito caretas, uma coisa que não tem a ver com o meu restaurante, né? E eu peço, então, que ela transforme isso em algo que seja mais bem-humorado, ou seja, algo que seja mais inusitado. E veja a importância de você conseguir entender o uso da inteligência artificial e mostrar para ele como você está querendo usar. E eu confesso que aqui eu gostei muito do resultado, né, em que você diz assim, você sabia que te amo em japonês é aishiteru? E sabia que eu quero sushi também é aishiteru? Será que isso é uma coincidência? Acho que não. Convide seu amor para um jantar romântico nesse Dia dos Namorados, né? Então, veja, é criatividade em ação, né? Esse segundo, deixe o miojo para outra hora e surpreenda o seu mozão num jantar romântico, né? Troque os hashis de palito de dente por nossos saborosos sushis e pratos japoneses, né? Então, veja que existe a possibilidade de você automatizar e ganhar produtividade, desde que você saiba como pedir e como as coisas podem estar acontecendo, né? E aí, é só uma primeira sugestão e uma demonstração do que é possível, certo? Para quem está com a câmera aberta, está tudo certinho por aí? Bacana? Ótimo, maravilha. Vamos lá. Aqui, o que a gente tem em seguida? Como eu estava em Salvador, a Luara até de Salvador estava aqui, eu fiz aqui uma simulação para a criação de uma música de carnaval para Salvador. E como vocês sabem que a sustentabilidade é algo que é tendência, a gente trouxe, então, esse conteúdo. A como faz um bloco de carnaval com o tema de axé e destacando a sustentabilidade, né? E você vê aí, axé da sustentabilidade, né? Na terra do dendê, meu amor, eu vejo a vida balançando axé, a energia nunca é perdida. E aí você vê o som da sustentabilidade na batida do tambor e do violão. Axé, axé, sustentabilidade no pé. Certo? E aí eu não vou ler todos, vocês estão vendo e vão poder depois também comentar, mas veja, por exemplo, o Marcelo Ponzoni, né, que está aqui com a gente, que é publicitário e que atende várias contas, né, você vai ver que às vezes você criar uma música para um cliente, um jingle, é algo que poderia demorar muito tempo, ou que poderia, às vezes, você
trabalhar muito nisso e o cliente não gostar. E você começa a ter a possibilidade de dizer, olha só, eu tive uma ideia aqui de a gente fazer um jingle para o Dia dos Namorados assim, ó. O que tu acha? Ah, legal, pode continuar ou não. Ou seja, para você prototipar ideias, ele é muito rápido. Assim como você pode pedir, né, ideias de filmes, né, roteiros de filmes, e de comerciais, e isso tudo ele vai fazer de uma forma gratuita e de uma forma muito automatizada, e fica aí, então, uma segunda visão de como a gente poderia estar trabalhando com a inteligência artificial no sentido de ampliar as nossas possibilidades. Como a gente estava nessa história do carnaval, eu resolvi fazer o seguinte, vamos fazer então, e entrando no mundo das imagens, né? Que é algo bastante também interessante, a forma como a inteligência artificial pode afetar o marketing com as imagens. E eu pedi então a criação de um avatar para o carnaval da Bahia. E um prompt bem simples, como eu falei, vou falar sobre prompt depois, e vieram aí imagens que, por um lado, eu achei um pouco agressivas, por outro, me impressionou a qualidade da imagem, né? A luz, a definição, né? Mas eu resolvi, então, fazer uma nova experiência, pedindo que ele fizesse algo que seja mais infantil. Então, pedi para ele refazer, para que ele me trouxesse algo mais leve, eu achei que mais lúdico. E ele traz, então, as sugestões, né, desse simpático garoto, né, que está aí, que poderia ser um bom mascote para o carnaval, e isso faz com que você possa ter o mascote do galpão. Pô, às vezes a gente não tem grana, tem que contratar. Cara, se é importante, você vai lá e faz, é rapidão, entendeu? E isso, né, são maneiras de você ver como você pode estar utilizando. E, de novo, chama a atenção da qualidade, né, da luz, da definição, né, que você encontra nesse tipo de imagem, que uma pessoa que não é designer, que não sabe Photoshop ou outras ferramentas desse nível, podem ainda se assustar. Para terminar essa parte de definição, eu quis fazer aqui uma simulação de como você usa as duas ferramentas juntas. Então, eu vou usar o ChatGPT para fazer uma descrição de uma casa de praia em Trancoso. Ele está acelerado o vídeo para não demorar muito tempo, certo? Mas eu peço para ele descrever como seria, e ele descreve, então, isso, e eu ponho lá no leonardo.ai, que é o nome dessa ferramenta. Como eu falei, a gente vai ter tudo isso nos slides, os links, para você clicar depois e praticar no final da aula. E você, então, tem essas imagens aqui colocadas como uma sugestão de design de interiores para uma casa lá em Trancoso, que, de novo, é algo que levaria muito tempo para renderizar, né, muito tempo para poder fazer as coisas acontecerem. Então, essa foi a primeira parte aí das demonstrações, e eu gostaria de passar já de pronto para a próxima parte aqui, em que a gente vai ver o que está vindo por aí, né? E aí trazendo algumas coisas dessa semana mesmo, como o drag again, né? O drag de arrastar, né? E aí essa GPT generativo, né? Pré-transformador generativo, esses caras na China começaram a trabalhar com um transformador generativo para imagens. Vocês vão ver aqui, né, um pouquinho do como funciona, né? Nova forma de editar imagens, né? Você coloca onde você quer e ele vai transformando, né, aquilo que você está fazendo, e ele vai adaptando as imagens conforme a sua necessidade, né? E aí você tem, assim, nesse link aqui, você vai ver, aqui é uma edição dos vídeos. Cada um desses vídeos tem 3 ou 4 minutos, mostrando tudo o que pode ser feito dentro com o elefante, por exemplo. Desde deixar ele beber com a cauda para cima, com a cauda para baixo, né? E as imagens, assim como
geração de voz, de vídeo, são um prato cheio para deepfakes também, né? Não tenha dúvida que há um lado que a gente já viu que pode ser ruim, né, de manipulação, mas isso aqui a gente pode abordar se for o interesse de vocês, mas a ideia é a gente poder estar com a mente aberta de saber como que isso vai transformar, né? E como professor de inovação que eu sou, eu acredito que o mais importante é que cada um veja para si fazer o que está ao seu alcance. Como eu vou transformar o meu trabalho, como eu vou trabalhar no dia a dia para conseguir fazer isso acontecer. Ainda do que vem por aqui, né? Esse olha só, olha esse print aqui, ó. Product Hunt, né? É um caçador de produtos, é o produto número 1 da semana. Esse negócio foi quem mais recebeu investimentos desde o seu lançamento até ontem. Ele é um cara que criou um negócio chamado Ask Rewind. O que é o Ask Rewind? E olha a importância do inglês aí, né, gente? Daí a gente está acompanhando no dia a dia, né? Ele é um chat GPT pessoal. Você baixa e você dá play. Ele funciona só para Mac, por enquanto. Você dá play no seu Mac de manhã. E o Mac fica rodando. Eu estou dando uma aula como essa, eu pego um chá, eu recebo um telefonema, eu trabalho numa apresentação, eu mando um e-mail, certo? E vou fazendo tudo isso. Aí, na semana passada, daí você deixa rolando e você tem um chat GPT seu para dizer assim, o que eu almocei quarta-feira passada? Ele vai dizer. Né? Há quantas vezes eu escrevi um e-mail que foi reclamando? Ele vai dizer. Há quantas quantos minutos eu fiquei preparando aula para a SPM? Ele vai dizer. Aí, quais foram os slides que eu demorei mais tempo para fazer? Ele vai dizer. São coisas que eu mesmo não saberia e tem total privacidade, a princípio, que ele é algo pessoal. E é só um exemplo de como isso vai surgir. Esse negócio surgiu em uma semana. O cara fez, para quem é do mercado de investimento, que eu vi que tem aqui algumas pessoas, o Marcos aí, esse cara ele fez o seguinte, Marcos, ele não fez nenhuma reunião com o investidor. Ele fez um vídeo, botou o pitch na internet, mandou o link para os caras e ele recebeu 1.100 propostas de investimento. Porque era um negócio totalmente inovador. Né? É a capacidade de não só entender que as pessoas, né, que ele chama aqui, né, se você tivesse uma memória perfeita, né? Como a gente perde hoje a memória? Se a gente perguntar, muitos de vocês não vão saber o que almoçaram ontem, né? E se almoçar na sexta-feira passada, seria uma coisa que talvez 10% consiga lembrar, né? Você vai ver que isso é uma aplicação que foi criada assim, ó, só combinando tecnologias para que essas coisas elas possam estar acontecendo, né? E aí, para fechar essa parte de apresentações, o vídeo de ontem, né, do Google Ads. Então, o Google Ads agora é Google Ads AI, o nome. Ó, né? Então, se chama Google AI, né? Vai multiplicar a performance. Né? Ó, então, ele vai transformar os seus produtos em imagens, já criando, melhora a resolução das imagens, está vendo, automaticamente, remove os fundos dos anúncios na própria plataforma do Google, aí cria essas imagens, né? O gato na frente do planeta, não, o gato na frente de uma planta, né? Então, fazendo melhores copies, né? Esses textos, né? Então, você vai ter a inteligência artificial já linkada ao Google, mostrando o que dá melhor engajamento com o usuário a partir das campanhas passadas, né? A possibilidade de você melhorar os seus vídeos, né, automaticamente, assim como a inteligência artificial lendo o vídeo, fazendo o texto, colocando voice-over, né, narração em cima do vídeo,
tudo na própria plataforma do Google para fazer as publicidades, né? E, enfim, aqui, né, você pega uma imagem que está performando bem, pede para a inteligência artificial criar outras parecidas, para que elas tenham a melhor performance, né? Então, é algo que realmente, gente, Aí o gato, né, que foi utilizado como tema da campanha sendo colocado, né? Aqui estão os links, né, das ferramentas, né? O pessoal perguntou já com relação aos slides, né? Os slides, eles vão ser colocados num grupo de WhatsApp, que você pode entrar, se você quiser, e lá a gente vai estar colocando os slides, né? O link é esse que está aqui, e a gente pode depois falar e experimentar um pouco mais sobre os apps, né, como o Lensa, que é o que criou a imagem lá do início, esse apresentador virtual que você pode estar utilizando, que ele funciona tanto com robôs, avatares fictícios, como você manda uma própria imagem sua, né, que ele faz assim, ó. Venha conosco aprender como inovar de forma descomplicada. Né, em que você gera o texto e você faz a partir da imagem. A Leonardo.ai é o que a gente viu ali, né, como ferramenta de geração de imagens. A gente tem também o Bing, criando muitas oportunidades junto com o DALL-E. O DALL-E é o aplicativo da OpenAI que está junto com o ChatGPT, né? É o ChatGPT, o irmão do ChatGPT, da mesma empresa, né? A criação de textos de qualquer tipo, que é o próprio ChatGPT, né? O Copy.ai, que é uma ferramenta mais para publicidade, especificamente, e a gente tem ainda o das apresentações. Eu estou colocando apenas essas, que são as aplicações que eu estou usando, né? Porque não tenho, né? Poderia estar botando milhares de outras, mas, assim, eu tenho muitas atividades e tenho usado elas para ajudar nas minhas atividades. E essa é a ideia que a gente possa, daqui a pouquinho, trocar. Sobre, ainda dentro dessa parte, antes da gente iniciar o bate-papo, o que eu preparei para vocês aqui foi a estrutura de um prompt eficiente, que eu acredito que muitas pessoas podem ter dúvidas de como está trabalhando dessa maneira. E aí eu sugiro uma estrutura que pode dizer quem é que escreve, né, qual é a tarefa, e dá um quantitativo para essa tarefa, sendo o mais detalhado possível, você com que estilo você quer, quais são as restrições e quais são as referências. Então, vamos lá, né? Então, mostrar para vocês aquele do sushi, por exemplo. Ó. Como um redator profissional de social media, crie 5 posts para o Instagram, para o Dia dos Namorados, para meu restaurante de sushi e comida japonesa. Bem-humorados, no mês de junho, destaque os drinks que temos no cardápio, feitos de saquê e frutas tropicais, e que os peixes são frescos. Então, isso é um exemplo de prompt que não é complicado de fazer e que vai dar bom, certo? A gente pode fazer um trabalho como um professor de pós-graduação. Resuma em 30 linhas os principais ensinamentos do livro O Poder do Hábito, no estilo acadêmico, sem citar frases exatas, ou seja, eu não quero que ele faça nada entre aspas, e enfatizando as vantagens de se ter bons hábitos. E a gente pode ter aí vários outros prompts, né? Como William Shakespeare, que funciona muito bem, fica muito bacana. Eu posso redigir com uma festa de lançamento da coleção Verão 2023, no dia 15 de julho, que tem como tema o charme britânico. Né? Então, se eu sou uma loja, uma marca que vai criar um desfile e vai ter como charme britânico, nada como William Shakespeare.
E aí, então, pede que seja no estilo coloquial, para que não venham as palavras muito difíceis. Então, eu deixo isso bem claro e que seja simpático, pedindo para que reservem até 15 de junho. E ele vai me dar um texto nessa situação. Eu posso me fazer de advogado, né, para pedir que o Toninho, que está aqui nos assistindo, né, ele permita veicular a palestra gravada no dia 1º de abril no Galpão, em nossas mídias sociais. Eu quero que seja bem claro e deixando claro também que é de graça, que não vou pagar nenhum honorário. E eu posso usar como base ainda um documento que eu posso ter pesquisado no Google, que era algo que eu achava que era parecido. Tá bom? A gente tem ainda, para terminar essa parte de apresentação e a gente ir para as dúvidas e para os exercícios, né, a possibilidade ali das imagens, como a gente viu, né? Como um arquiteto descreva um ambiente de lounge na praia de 30 metros quadrados para que seja criado por inteligência artificial, num estilo que utilize fibras e materiais orgânicos, como madeira, pedras e cerâmica, sem utilizar peças de cor preta, tendo como referências casas de artistas e celebridades. E isso foi aquilo que você viu ali, que foi o resultado anteriormente, né? A ideia era essa aí, de trazer esse material, né? Convidando a todos para que entrem no grupo do WhatsApp para receber os slides e para ter o convite a outras aulas como essa. E a ideia é a gente realmente agora abrir para as perguntas. Existe já uma fila, eu acredito, aí de pessoas que estão com algumas questões e outras, e a gente tem as ferramentas abertas aqui. Na verdade, eu vou ir abrindo, caso a gente queira fazer alguma simulação ao vivo, né? Porque eu acredito que agora a troca é o momento mais importante para que a gente possa estar aprendendo juntos. Então, agradeço aí a atenção e vamos ver aí as perguntas, os comentários, para que a gente possa começar um processo de interação. Muito obrigado por enquanto. Muito bom, muito bom. Baita informação. Marcelo, até que tenho que admitir que eu estava esperando, todo mundo estava me perguntando como é que eu uso o ChatGPT. Eu falei assim, espera a aula do Marcelo Pimenta, que eu não vou explicar mais não. Aí você aprende lá, pega o material, o Fernando tá aí de prova, o João Leandro também. Eu já tô assim, ó, espera a aula do Marcelo Pimenta, que vai falar coisa melhor do que eu, inclusive. Então, aproveita. Exatamente, essa é a ideia aí, né? Vamos ver quem quer perguntar, quem quer comentar, quem quer fazer um exercício aqui ao vivo, né? Leandrinho. Vai lá, Leandrinho. Só queria fazer um comentário. Eu tenho criado algumas discussões na empresa sobre IA e uma série de questões. Uma preocupação que eu percebo muito nos profissionais, Marcelo, vou perder meu emprego, só vou ser substituído, ou aquilo e tal. A conclusão que a gente chega, e o que eu tenho muito claro comigo hoje, que a gente vai ter 2 tipos de profissionais, independentemente de área. Aquele profissional que sabe utilizar a inteligência artificial e, consequentemente, ele é mais produtivo, ele usa a inteligência artificial integrada com as suas atividades, esse não vai ser substituído, esse vai ter trabalho, e teremos aquele outro tipo de profissional que não conhece IA, que não sabe usar, consequentemente vai ser menos produtivo, vai ser menos lento, e esse sim, vai perder emprego, vai ser substituído. Qual que é a sua visão a respeito? Eu concordo plenamente com você, né? Essa é uma pergunta muito comum, na verdade, né? Acredito que todo mundo já pegou aqui, eu vou tirar da tela para a gente poder se ver melhor. E, cara, eu digo a mesma coisa, sabe, Leandro? Eu digo assim, você não vai ser substituído pela inteligência artificial, mas você pode ser substituído... Aqui pega a sua foto e faz a sua foto movimentar e falar, Mari. Diz que é. Você vai ser substituído por alguém que usa a inteligência artificial melhor que você. É isso que vai acontecer, né? Então, você vai ter que ter essa visão, né? Assim como eu acredito que a gente precisa valorizar
as coisas que são humanas, né? Então, se você for ver um restaurante, por exemplo, né, talvez uma pessoa que esteja numa determinada função, ou duas, elas vão poder ser usadas, uma ser realocada para a experiência do cliente cada vez mais humana, porque isso é o grande contrassenso que a gente está vivendo, né? Então, às vezes você vai querer chegar num restaurante e ter não só uma hostess, né, como tem já em alguns lugares na Europa, em que você tem pessoas para você conversar. A pessoa não quer falar com o chat GPT no restaurante, ela quer conversar com alguém, e ela não conseguiu nenhum amigo, nenhum familiar, e às vezes vão ser novos postos de trabalhos que estão sendo criados, entendeu? Que é a pessoa que te dá atenção, sabe? A pessoa que não te interrompe, que ela te ouve. E ela não é uma psicóloga, mas ela está ali e ela pode ser um serviço adicional do teu bar, do teu restaurante, do teu café, você ser um conversador, um ouvidor de pessoas, né? A minha mãe, que tem 90 anos, às vezes eu ligo para ela e ela diz, meu filho, que bom que tu ligou, tu é a primeira pessoa que eu falo hoje. E é 2 horas da tarde, ela não tinha falado com ninguém, né? Então, você começa a ter outras alternativas de emprego, eu acho, sabe, Leandro? Né? Eu sou otimista dessa forma, mas é preciso que cada profissional esteja preparado para entender essa mudança e surfar nessa mudança. E aí não fica preocupado com isso. Mas se você for um profissional que vai dizer assim, inteligência artificial, não quero saber, isso aqui não. Aí te preocupa, querido, o gato subiu no telhado. É isso aí. E só para encerrar aqui, eu abri a fala para o restante das pessoas, muitas mãos levantadas. Eu vi a apresentação do Bard, do Google, né, que ainda não está disponível aqui no Brasil. É tipo um chat GPT, mas 2 coisas ali me surpreenderam muito. Primeiro, que ele é online, ou seja, chat GPT vai até 2021, a base dele. Então, o Google, o Bard, ele é em tempo real. Isso é ainda mais assustador. E o segundo ponto que me chamou a atenção ali, uma das grandes críticas com o chat GPT é que você não sabe qual que é a fonte, de onde que ele pesquisou, de onde que veio aquelas informações, e com o Bard ali a gente vai ter as pesquisas relacionadas, a gente vai conseguir puxar de onde veio. Então, realmente, ou a gente vira a chave aí para IA, ou vamos para o ChatGPT já tem um plugin que está indexando a internet em tempo real também. Eu não te dou 1 mês, 2, isso já vai estar, nessa história das informações, eles já vão estar atualizadas, né? E se os caras estão criando aplicação que lê o teu dia a dia, cara, né? Essa história é muito, acho que emblemática, porque vai mostrar muito das possibilidades, né? Vamos ver pela fila aí, Rafael, quem é o próximo? Marcão, tá contigo. Passei à frente aí da Márcia, da Laura. Deixa as meninas, eu volto a falar aqui, por educação e gentileza. Então... Marcelo, eu sou de casa, aí eu quero fazer uma pergunta mais para frente, mas vou deixar a Luara e a Márcia falarem, aí eu volto. Fico na fila. Beleza. Então, Luara, sua vez. Olá, bom dia a todos. Obrigada, Marcos. Bom, na verdade, primeiro um comentário sobre o que estava falando, né, com o Leandro e com o Marcelo, que também tem aquela questão do complexo de Moravec, se eu não me engano, né, que falam também que dizem que tudo que não puder ser digitalizado ou automatizado vai se tornar mais valorizado. Então, é também uma chave para, nesse mundo que a gente está crescendo na inteligência artificial, a gente saber no que focar, utilizar o lado positivo da inteligência artificial e focar no que não pode ser feito com ela, para que a gente possa continuar tendo o nosso diferencial, né? E outro ponto, na verdade é uma dúvida mais prática, assim, Marcelo, eu estou tentando aí, tentando aprender como é que a gente faz os prompts, e eu estou sentindo uma certa dificuldade com relação ao prompt de imagem, né? Eu vejo que ele funciona muito bem quando a gente fala de imagens, mais de descrição de paisagem, mas quando a gente vai tentar gerar imagens humanas, por exemplo, se eu tento fazer uma imagem de business, né? Uma imagem de um ambiente escritório, enfim, eu vejo que eu tenho mais dificuldade. Tem alguma dica para poder eu conseguir melhorar esse prompt para a imagem,
para o chat de GPT eu estou conseguindo desenvolver legal, agora para a imagem tá me pegando um pouquinho. Vamos ver aqui rapidinho, né? A primeira coisa que eu acho que é legal é a gente poder entender que a gente está num mundo que tem muitas possibilidades, né? Então, se você for ver, a gente tem o Pixabay, né? O Pixabay são imagens que estão colocadas. Então, você falou para negócio. Então, eu vou ver aqui um jovem executivo, né? Eu vou conseguir trazer no Pixabay várias imagens prontas de jovens executivos que eu poderia estar usando, né? Então, você não necessariamente precisa estar utilizando a inteligência artificial a todo momento. Talvez esse menino aqui, você está querendo usar alguma coisa, pode ser alguma coisa legal que vai fazer e você tem isso pronto, né? Então, esse é o primeiro. Eu posso ir no chat GPT, né, pegando aqui a gestão 4, né, e dizer para ele, né, crie uma descrição de imagem para um jovem executivo na área do direito, né? E aí ele pode me ajudar a criar uma descrição, né? Então ele está de terno, tá vendo? Ó, e aí é legal porque eu tenho usado o ChatGPT meio que para tudo, né? Porque talvez eu não queira um advogado com terno, né? Talvez eu possa querer algo que então ele está sentado numa mesa. Tá? Essa imagem que estava na sua cabeça, né? Quer dizer, porque isso você pode começar por aqui de dizer, não, eu posso pedir para ele parar e dizer, coloque ele trabalhando na praia com um notebook na mão, né? E então ele vai refazer a descrição da imagem para mim como essa questão, né? Ó, coloque trabalhando um pouco com mar azul, vestindo um terno cinza claro, com gravata afrouxada e mangas de camisas enroladas, né? Eu vou até parar, porque no caso do Leonardo.ai, que eu tenho aberto aqui, ele não suporta prompts muito longos, certo? E aí você vem aqui no gerador de imagens, né? Você cola isso e você gera, né? Ele está com essas coisas gratuitas, né? Ele está com uma super sobrecarga agora de pessoas utilizando, até porque isso é comum nessas coisas que começam a dar muito certo, né? Então, isso acontece. Outra coisa então, acho que eu vou pegar uma outra pergunta, eu vou trabalhando aqui, vou abrir o Bing Image Creator para a gente continuar e daqui a pouco a gente volta, tá bom, Luara? Só para a gente não ficar aqui. Mas aqui eu acho que o início da resposta já está dado, né? Tá bom? Vamos ver o próximo, por favor. Acho que sou eu, né? Tudo bem? Oi, Marcelo. Primeiro, ótima aí a sua fala. Acho que a gente tem que experimentar toda a inteligência artificial que surgir. Eu, pessoalmente, tenho usado bastante o ChatGPT até para validar alguns textos e algumas coisas que eu tenho visto. Acho que a gente precisa entender como utilizar. Eu tenho duas questões aqui, eu queria saber a sua opinião, né? A primeira é uma questão de humanização das relações, né? Você deu um exemplo ali muito bom, e eu que venho de uma área super de humanizar as relações, eu tenho visto uma preocupação das pessoas dessa questão da interação, a interação com a inteligência artificial. E eu queria a sua opinião sobre isso. Quando você usa, inclusive, o ChatGPT, você pode procurar especialistas, e tem especialistas em relacionamento. É muito, muito interessante. Você pode procurar especialista em relacionamento, especialista em marketing, enfim. Queria saber um pouco dessa relação. E a minha segunda pergunta... Antes de passar para a segunda, qual é a primeira? Eu queria entender um pouquinho melhor. O quanto essa interação... Na verdade, assim, o quanto essa interação com as ferramentas de inteligência artificial podem, na sua opinião, se você acha que podem interferir nas relações de troca entre as pessoas. Né? Deixa eu responder a primeira.
Eu acho que elas podem e elas vão e estão interferindo muito já, certo? E o que eu acho que você deve entender é tudo aquilo que for automatizável, a gente deve utilizar a inteligência artificial, certo? Do tipo, eu quero saber que horas o restaurante fecha. Eu quero saber quanto custa a caipirinha de limão, né? São coisas que eu tenho a oportunidade de poder entender. Mas eu posso estar querendo fazer uma festa no restaurante em que ela tem várias possibilidades, você não sabe se vai cobrar ou não, se as pessoas vão ser boca livre ou não, e que você tem que ter um botão que é falar com o humano e alguém com tempo e disponibilidade vai te atender, entende, Márcia? Eu acredito que o melhor dos mundos é quando essas duas coisas elas se juntam, né? Quando você tem a prontidão do automático para aquilo que já está dado, e quando você tem a atenção do humano, quando você precisa de algo mais customizado. Eu acredito, como otimista, que essa seria o melhor dos mundos. E aí que a gente influencia nisso, né? Eu acho que quem está nas lideranças aí, influenciadores de opinião, a gente influencia. Perfeito. Marcela, minha segunda questão é o seguinte, com relação a imagens. Eu sou CEO de um banco de imagens que é focado na diversidade das pessoas, do povo brasileiro, pessoas reais. Que legal, né? Parabéns. Eu não sei se você conheceu o teu, mas eu já vi um projeto assim que é muito, muito bacana. Parabéns por essa iniciativa. E aí o foco são os grupos subrepresentados, enfim, não quero fazer propaganda, mas é só para vocês entenderem o contexto. Pode fazer propaganda. Coisas que valorizam a cultura brasileira e a nossa imagem têm que ser valorizadas mesmo, a gente está aqui para isso. E aí o ponto é justamente esse, né? As pessoas têm falado bastante da construção da imagem, eu acho que a Luara mesmo trouxe esse ponto de que, de repente, a gente passa a querer construir uma imagem que está lá no nosso briefing de comunicação, no nosso briefing do negócio, enfim. E aí eu adorei a sua apresentação de falar, vai lá no banco de imagens, você pode usar ou você pode construir, eu acho que isso é bem legal. E tem questões legais também, né? Eu já vi, assim, algumas questões das pessoas falarem, eu me reconheci, porque lá no prompt a pessoa colocou uma característica tão parecida com alguém X, né? Coloca a Angelina Jolie, que a pessoa se reconhece e falou, você está usando, né, características da minha imagem para criar uma outra imagem. Essa questão de criação de imagem e de voz, o que você vê, assim, pode ser rapidamente como pontos críticos, pontos positivos dela? Eu não acho que não tenha que usar, eu acho que tudo depende do seu objetivo, né? O meu banco de imagens é para pessoas que têm o mesmo objetivo, de mostrar o povo brasileiro real, pessoas em situações reais, e talvez em algum momento eu use uma imagem. Mas o que você vê nesse ponto legal, não só legal, mas esse uso de imagens da criação artificial e de vozes e não? O que acontece, assim, eu acho que o lado positivo é que você começa a ter uma criatividade gigante, né? E acho que a combinatividade, essa palavra, anota aí no papel, porque você pode ter uma imagem de uma pessoa que é brasileira e que é raiz e que você, né, tem como um super diferencial, só que você pode estar usando a inteligência artificial para botar essa pessoa em Marte, ou em Maceió, ou no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, você tem como criar valor no seu banco de imagens, às vezes misturando as coisas, né? Aproveitando, eu acho que às vezes a criação simples de pessoas não é tão necessária. Eu só mostrar aqui o resultado do jovem executivo na praia, para a Luara, feito pelo Bing Image Creators, que está lá também no PowerPoint o link, né? Tu vê, ficou bacana a imagem, né? Interessante. Mas você nota que ele é uma coisa meio deformada, né? Ele não é uma coisa perfeita, porque isso ainda, até para essa questão dos direitos autorais, de alguém se reconhecer, enfim, aqui tem uma questão, eu não sei se seria a melhor aplicação essa que você está querendo propor ali, né, Luara? Mas, de qualquer maneira, é algo que está colocado. E, assim, o que você vai ver, né, Márcia?
eu acho que as possibilidades positivas são gigantes. Por exemplo, tu pega portadores de deficientes que vão começar a ouvir através dessa simulação de voz, né? Pessoas que às vezes, estão na cama, vão conseguir ouvir livros e vão poder ver, né? Você vai ter a possibilidade de simular, sei lá, um livro de Platão, lido pelo próprio, sabe? Você vai ter várias coisas criativas, eu acho, tanto para imagem, né? Que a arte, tem muita coisa em arte muito bacana sendo feita com inteligência artificial. Mas, assim, sempre vai ter o cara que vai te enganar. Eu não estou aqui para ensinar golpes, mas vocês sabem, as pessoas estão simulando aquele golpe do presídio. Ah, eu estou com o teu filho aqui, etc, etc. Agora a pessoa ele vai falar, e ele vai dizer, mãe, estou aqui mesmo, olha, me ajuda, eu estou aqui, estou precisando, faz o Pix. Isso vai acontecer, está acontecendo, né? Você dizer que o artista tal estava namorando a atriz tal, para quem gosta de paparazzi, numa imagem deepfake criada numa situação real, vai acontecer, entende? O cara, numa partida de futebol, que mostrou na foto que era falta e que ele não estava impedido. Cara, mas assim, os espertos e as pessoas que, não digo espertos, assim, eu acho que os mau caráter mesmo, os aproveitadores, eles sempre tiveram na humanidade, né? E a gente tem que se unir para ser contra eles e não fazer com que eles vençam. Mas eu acho que mais importante é que o bem vença, né? Que faça mais uso criativo. Essa é a minha visão, tá bom? Tá ótimo, obrigado. Obrigado, Márcia. Marcos, agora contigo, hein? Beleza. Marcelo, primeiro, obrigado mais uma vez. Puta, uma delícia ficar te ouvindo aqui, muito bacana. Só comentário, a Márcia faz parte da Moonstock, é uma startup sensacional que está entrando no portfólio da 205 Ventures, não fazendo a propaganda, mas já fazendo. A 205 Ventures é uma venture de impacto, a gente tem na nossa veia o Social Tech, e tem tudo a ver aí esse trabalho da Márcia, e que eu acho lindo, sabe, Marcelo? Porque quando fala dessa questão de imagem, ela vem e mostra quantas grandes marcas hoje no Brasil usam imagens fake. Então, na apresentação dela, ela pega lá 12 imagens e meia dúzia é fake. Então, é um paraplégico que não é paraplégico, é um negro que é canadense, não é igual o Toninho, o negão ali, ó, tá o brasileiro, com aquela cara de brasileiro do Toninho. Então, é diferente. E aí, Marcelo, eu quero... E achei super legal a Luara falar, é legal a gente ir ficando por último, que a gente vai pegando a cola dos outros, né? Ficou legal o trabalho que você fez aí, já de imediato, e eu sou super favorável e adepto à ciência, tecnologia e inovação. Acho que é por aí que se transforma, né? E eu queria continuar na linha da Márcia. A Márcia fala de imagens, e o João Leandro está aqui dentro, que é da Roma também, e eu estou exatamente nesse momento. A gente trabalhou aqui com o jornalista, que a gente tem aqui no Galpão, com o pessoal de comunicação, estamos preparando um baita de um vídeo maravilhoso. Mas aí quando você falou assim, eu falei, caramba, será que eu não posso pegar agora o... Literalmente, estou pensando agora, conta de português, com respeito a todos eles na questão da economia. Pô, será que eu não posso pegar e economizar bastante, ao invés de eu pagar uma agência que eu já estou fazendo orçamento? Mas você me impactou aqui, pô, eu acho que eu vou dar uma experimentada. O Rafael Geninja, esse negócio mesmo do chat, vamos tentar fazer um videozinho. Por mais que a gente, sei lá, isso é do brasileiro também, né? A gente querer fazer uma coisa, dar uma desperto, né? Isso tá na raiz nossa, na nossa essência, DNA, que eu acho horroroso, mas a gente tem muito disso, né? Todos nós, do ser humano também, né? Será que isso não vai acontecer, Marcelo, realmente de substituir mesmo? Por exemplo, eu pego e faço um vídeo, fica maravilhoso esse vídeo, e falo, pô, não vou contratar mais aquela agência que eu ia pagar e que ia fazer tudo isso. E aí, por afora, vem Luara, Márcia, tudo que elas começaram a falar aí. E aí, não é um impacto na economia, na moda, como você fala muito, aí na questão de construção, enfim. Eu acho que todo mundo não tem essa competência que você tem. Eu já falei isso também já para você várias vezes. Eu nunca vi ninguém tão rápido para pensar nas coisas, Marcelo. Então, você consegue construir ali na sua alimentação de tal forma que aparecem coisas maravilhosas.
O Rafael já não é a mesma coisa, não. O Rafael tenta lá e não sai a mesma casinha, não sai a mesma coisa. Então, será que todo mundo vai ter essa competência ou a gente vai precisar também de os Marcelos Pimentas operando os chats GPT? Não é só qualquer um que vai pegando e entrando. Fica aí a minha fala aí, meu entusiasmo, meu fã por você aí, te adoro. Um beijo grande. Obrigado, querido. Assim, primeiro, eu acho que eu preciso ser um pouco mais Marcos Almada, um pouco mais Rafael, um pouco mais Caio César, um pouco mais Nathalie, né, para poder melhorar a cada momento, né? Então, a gente precisa ter essa humildade de que alguns têm algumas competências e outros têm outras, e a gente precisa somar essas competências, e eu estou aqui fazendo o meu papel, compartilhando um pouquinho do que eu sei, para que vocês, nesse jeito de pensar, possam se desenvolver junto comigo. Então, acredito que é uma continuidade sempre de aprendizado, né? Com relação à história da agência, né, o que eu acho que vai acontecer é assim, cara. Você pode estar fazendo um vídeo e não contratar aquela agência. Mas você tem que entender que aquela agência, os caras têm um conhecimento em funil de vendas, em branding, sabe? Eles têm um trabalho de poder fazer uma ação em live action lá de ir na rua, distribuir panfleto. Eles podem fazer um trabalho de parceria, de procurar novos prospects para você, sabe? Então, você sempre tem a possibilidade de utilizar o que melhor as pessoas têm, pegando ali o que a Márcia falou. Então, assim, né, se o vídeo não precisa mais do cara, legal, mas vamos ver o que o cara tem para te oferecer para que a coisa possa estar acontecendo de a melhor maneira e você tendo o melhor resultado, entende? Porque mais ou menos, uma outra parafraseando, né? Você come arroz, feijão, aipim e carne moída. Legal, né? Isso você poderia contratar uma empregada, uma pessoa, uma cozinheira, um empregado, um chefe para fazer para você. Legal. Mas aí você diz, olha, eu aprendi a fazer. Ótimo, então eu vou começar a fazer, tá bom? Mas daí você diz, sextou, eu quero impactar a patroa, entendeu? Quero fazer uma comida, um cassoulet maravilhoso, francês, etc, etc. Cara, eu não sei fazer. Eu vou chamar o chefe, a cozinheira, a empregada, o empregado, entende? Então, eu acho que isso é muito da sapiência de você poder distinguir aquilo que você pode assumir e aquilo que você pode estar contratando. Acho que essa que é a melhor visão com relação ao assunto, né? Tá bom? Vamos lá para a fila, que a gente tem ainda alguns minutinhos. Beleza. Maria Manuela, por favor. Seu áudio está mutado, Maria. Oi, bom dia. Meu nome é Manuela, eu sou sócia de uma empresa de arquitetura de interiores, a gente faz projetos e reformas, só que eu trabalhei muitos anos na área de gestão de projetos, né? E em 2019, eu fiz um curso, e nesse curso eu preparei uma aula sobre inteligência artificial para gestão de projetos, né? E o que eu vi quando eu estudei é que, assim, o que vai ser substituído em gestão de projetos são essas atividades mais manuais, tipo cronograma, planejamento. Tem uma série de atividades na gestão que vão ser substituídas, mas o que não vai ser substituído é o soft skill. Então, você vai ter que saber fazer a gestão de pessoas, e foco vai ser esse. Então, tudo que dá para ser automatizado, vai ser automatizado, mas essa parte de sentir ter aquele feeling, sentir o que o cliente está precisando, sentir o que está acontecendo na equipe, isso daí vai ficar cada vez mais forte. E essas pessoas que desenvolverem esse lado que vão crescer aí no mercado, e usando a inteligência artificial. Essa é a minha opinião, tá? Excelente, eu acho que tem tudo a ver, realmente. As soft skills são, né, aquelas, para quem não está familiarizado com o termo, que são as habilidades interpessoais, né, de você poder tratar com as outras pessoas, respeito, empatia, né, saber ouvir, foco, tudo isso tem a ver com algo que a inteligência artificial vai ter um pouco menos de capacidade de fazer, né? Nesse livro aqui,
existe uma coisa chamada teste do café, né? O teste do café, ele é assim, o robô tem que chegar numa sala e ele tem que descobrir onde é que está o café, como ele vai esquentar a água, onde ele vai botar o coador, botar o café e passar o café. Que é uma atividade que, com, 10 anos, a pessoa consegue fazer, né? 10 anos de idade. Se ela toma café na casa dela e viu os pais fazerem, ela vai fazer. A inteligência artificial, ela hoje atinge 7% desse teste, só 7%. Né? Mas se você for ver na análise preditiva de câncer de mama, você tem hoje a possibilidade de detecção com 3 anos mais cedo do que qualquer médico teria capacidade de ver. Porque o médico é tão pequeno e é tão uma manchinha tão sutil que nem o médico acharia que é. Mas a inteligência artificial que analisou milhões de chapas, ela vê. Né? Então, acho que é isso, sabe, Manuela, que a gente precisa somar aquilo que a gente pode estar automatizando com o que não. Tá bom? Exatamente. Muito obrigado aí. Vamos ver. Na fila, Guilherme. Guilherme, agora. Oi, Marcelo, primeiro é um prazer estar aqui com você, né? É bom poder participar. E é incrível mesmo ver a inteligência artificial, né? Eu costumo dizer que o ChatGPT virou meu amigo, todo dia eu falo com ele. E é incrível, assim, chegar numa aula que o aluno de surpresa precisa, eu sou professor de inglês, né? Ele precisa treinar redação, né? Como que eu vou fazer um exercício de redação para ele de surpresa? Em 30 segundos o ChatGPT cria para mim um exercício. É incrível mesmo o que dá para a gente fazer. Né? Dá medo de ser substituído, como o pessoal falou? Dá, né? Mas eu acho que o cara que souber usar, ele vai continuar trabalhando. A minha pergunta é, como que a gente pode usar o ChatGPT e as ferramentas de inteligência artificial para poder direcionar a divulgação do nosso serviço, né, o marketing, que talvez seja a minha maior necessidade hoje. Legal, ótimo, maravilha, Guilherme. E o Guilherme, acho que vale a pena comentar, né? Ele está aí na Liga dos Inovadores, né? Que é o nosso projeto de mentoria, está aqui como convidado, né? E essa é uma pergunta muito comum lá na Liga dos Inovadores, né? E isso é você criar um funil de relacionamento, essa é a resposta, né? Você vai ter que criar um funil de relacionamento. Você vai ter que ter formas das pessoas que não te conhecem te conhecerem, né? E você entender quem são Na verdade, antes de criar o funil, você vai ter que entender quem é o seu público ideal, que você mais ou menos já sabe, né? Qual é o perfil que você quer trabalhar. Feito isso, você vai ter essa possibilidade de criar vários canais de aquisição. Então, vai funcionar para mim fazer um folheto no metrô, vai funcionar para mim criar um vídeo no YouTube, tem uma campanha rodando no Google Ads, eu vou ter um e-book com algumas canções de inglês, para quem não sabe, gosta de música e de rock, o Guilherme dá aula, né, em cima de música, é um dos métodos que ele utiliza, então eu vou botar lá músicas, né, vou criar uma videoaula, vou botar um grupo de WhatsApp para criar uma comunidade de pessoas, ou seja, são infinitas as formas lá no topo de funil que você vai ter para poder trabalhar. A partir daí, você vai criar uma estratégia de relacionamento com eles. Essa estratégia de relacionamento vão te levar para ofertas, que é aula particular, curso gravado, curso em grupo, etc. E aí é correr para o abraço e comemorar, né? Então, é isso que a gente vai poder estar trabalhando lá dessa forma. Como que a inteligência artificial vai te ajudar? Você pode, a todo momento, dizer, olha só, me cria um funil de vendas para uma escola de inglês, né? Legal, vai ser o básico para a gente conversar. Você vai ter a oportunidade de ter mentoria direto comigo, né? Aí eu vou te ajudar, mas eu não vou sair do zero, você vai sair de algo e a gente vai dizer, olha, no funil, essa semana a gente vai testar o folheto no metrô, que pode dar certo, legal. Aí você estabilizou, aquilo começou a medir, você diz, olha, de cada 100 folhetos que eu dou, 2 pessoas fazem. Legal, vou manter, vou deixar por enquanto.
Vamos ver agora uma campanha de Google Ads. Então, aprenda inglês com música, tarará, parará. Faça aula ao vivo, o cara no final vê teu vídeo de vendas, você tenta converter. Isso converte ou não? Ah, legal. De cada 100, 3. Olha, melhor que o do metrô. Legal. Então, vamos tentar agora um programa de indicação. De todos os teus alunos, eles vão indicar. E aí você vai criar tudo isso. Só que a inteligência artificial vai estar ali. Tipo, cria um modelo de programa de indicação. Né? Você vai cria uma arte lá para eu colocar no flyer, para eu botar no Instagram. Cria a arte. Então, ela vai ser teu estagiário, tua estagiária. Né? Na história que você ganhe, que você não tem uma equipe muito grande, você vai conseguir fazer mais com menos. Essa é a grande história. Então, você vai poder, que ela te ajude a criar esse funil, né? E isso você vai ter lá na Liga aí toda a orientação para isso também, e, ao mesmo tempo, você vai estar fazendo as ações, vai estar medindo as ações e vai estar mantendo aquelas que dão mais resultado, desativando aquelas que dão menos resultado, para que você só tenha ações que dão ótimos resultados. Entendi. Muito obrigado. É um método, né? Então, fica aí, o pessoal que entra no grupo do WhatsApp depois vai conhecer também a oportunidade de entrar lá na Liga. Não acredito que o próximo da fila é um cara que eu sigo no Instagram e sou grande fã, que é Johnny Lana. Olha só, ele me chamou aqui no WhatsApp agora, de manhã, eu falei assim, entra aí que tá rolando um eventaço aqui. Segue aí Johnny Lana no Instagram, que ele tem dicas maravilhosas, várias coisas que eu aprendo são com ele. Vem aí, querido, bom dia. Bom dia, professor Marcelo, bom dia, pessoal. Que bom, fico feliz que você me siga. Vai ser um prazer imenso aí, eu estou aqui em Governador Valadares, assim, rapidamente, eu sou de São Paulo, moro em Belo Horizonte, estou aqui em Governador Valadares, e aí eu já falei com o pessoal que eu estaria aqui para fazer uma reunião, enfim, mas foi super agradável aí o convite, obrigado, para poder ouvir, e a minha surpresa com o tema, que é fantástico, adoro, sou entusiasta, e para mim está sendo um prazer te ouvir, tá, Marcelo? Muito rico. E fugindo um pouco do assunto, e só para contextualizar vocês, e talvez o pessoal não conheça, mas eu fiz um investimento como um investidor numa startup chamando iMedicina. Ela existe hoje, né? Eu já vendi minha participação, e ela tinha esse viés, Marcelo, de captar todos os prontuários eletrônicos dos pacientes com os momentos de pré-definição, pré-diagnóstico do paciente pelo médico, unir isso em uma inteligência artificial para que chegasse hoje e definir com acuracidade 99% de certeza de qual é a doença daquele paciente, né? Então, eu já saí da sociedade, eu não sei como é que está o projeto hoje, é uma empresa, já foi revendida, e é super bacana, então, assim, ouvir essas histórias. Mas a minha pergunta para você, Marcelo, é até uma discussão aberta aí para o grupo, eu fico vendo, assim, muito do que a gente fala, para a gente que já vive com isso, é muito claro, fácil e até desafiador. E aí a minha pergunta provocativa é assim, como é que você enxerga as possibilidades de maneira bem realista das camadas da sociedade que não têm acesso direito à internet, e a gente está considerando assim, metade da população brasileira, um acesso de maneira livre, né? Ou mesmo possui dificuldade de acessar os atuais aplicativos sem inteligência artificial, né? Eu sou instrutor de marketing digital e eu vejo uma dificuldade das pessoas às vezes usar o próprio Instagram ou fazer uma busca no Google de maneira mais adequada, ou posicionar a sua empresa dentro dessas ferramentas digitais, delas serem impactadas positivamente com as inteligências artificiais, que praticamente é um abismo para elas, dito a dificuldade de acesso à internet e a dificuldade de utilizar já as próprias ferramentas atuais que a gente tem aí no mercado. Legal. Isso. Eu vejo, assim, como um grande desafio, né, Johnny? E eu acredito, eu sou um otimista, então, assim,
eu sou voluntário lá da CUFA, né? Estou aqui voluntário aqui no Galpão 205, que é um hub de inovação, né? Tem um trabalho de poder palestrar na Expo Favela, né? Tem a Gerando Falcões, né? O Senac, que a Cláudia talvez já tenha saído, que está aqui, tem uma meta gigante de cursos gratuitos e tem também espaços como salas para acesso à internet. Eu acho que a gente deve continuar nessa batalha de democratizar o acesso à internet como um bem universal, sabe? Eu sou do time que eu acho que a internet devia ser tipo um Bolsa Família, sabe? A gente tinha que ter um direito de todos, né? Porque eu entendo, né? E assim como eu defendo o Bolsa Família e defendo as cotas nas universidades e tudo, eu sei que muitas pessoas não tiveram as mesmas oportunidades e elas precisam ser ajudadas para que elas tenham um ponto de partida que seja mais ou menos comum para todos. Então, eu sou favorável a gente ter aí a internet para todos, né? Que eu acredito que era um projeto que já foi ventilado no passado em outros governos, depois houve uma mudança que isso não era prioridade, mas eu acredito que talvez daqui a uns dias a gente tenha novamente projetos que sejam mais voltados à inclusão social, né? Na época, aí, em 2008, por exemplo, eu fiz um projeto no Brasil com o Sebrae de democratização do acesso à internet nas comunidades através das lan houses. Então, as lan houses se tornavam polos de difusão do sinal, e isso fazia com que você conseguisse incluir essas pessoas, e a gente teve muitos resultados positivos, mas depois outras mudanças que não cabe aqui citar, acabaram interrompendo esse projeto. Então, eu sou um parceiro da criatividade e do desafio da gente olhar para isso e criar soluções para isso, né? Eu tive na Índia você tem muitos projetos em que muitas comunidades afastadas mesmo conseguem ter uma inclusão digital, né? Você tem lá o Buraco na Parede, que é um experimento assim, marcante na história da educação, que um professor, né, Sugatra Mitra, o nome dele, ele põe um computador no meio de uma comunidade e cria um buraco, e nenhuma criança sabe usar. E eles, em 2 dias, aprendem a programar. Então, mostra que o ser humano tem essa capacidade, né? Mas você precisa o quê? Uma segurança psicológica e física que tenha lá o computador, que ele esteja na internet, etc., para fazer isso acontecer. Então, eu sou um otimista da gente ter ideias criativas para a gente superar esse desafio, e acho que a inteligência artificial pode ser uma aliada disso, tá bom? E siga aí, Johnny Lan. Não é? Como é que é o bordão, Johnny? Obrigado, Marcelo. Cara, fantástico. Aí o bordão é assim... Você até me fez esquecer aqui, mas claro que sim! Eu sigo o Johnny Lan, ainda não? Então me segue aí. É isso aí, claro que sim! É muito legal, muito bom ter você aqui. Vamos ver se tem alguém ainda na fila, para a gente poder também cumprir aqui. Ô, Johnny Lan, você pode consultar no chat GPT um outro jargão aí, quem sabe? Tem um outro que eu falo assim, por que choras, designer? Legal. Então, gente, mais alguém aí tem alguma questão? Né? Se não tem, eu agradeço demais aí a presença de todos, né? Convido mais uma vez para que você possa, aqui o Antoninho vai falar. Professor, uma coisa que nós temos que entender, que é muito importante, a gente está vivendo no mundo VUCA com o mundo urbano. Então, nós estamos vivendo a era do especialista. Essas ferramentas, nós temos que ter essa consciência. Elas estão para nos ajudar, né? Pegar insights, né? Então, nós estamos vivendo o conhecimento T, né? O conhecimento T ele é muito importante para nós agora. Eu conheço, eu tenho consciência de tudo, mas eu sou especialista, eu tenho profundidade no assunto. Então, viver essa era do especialista são fazer perguntas inteligentes. Essas ferramentas ela veio para colaborar. Isso é muito importante que nós tenhamos essa consciência,
para que nós possamos realmente fazer a diferença no mundo e realização de propósito, né? Então, assim, é só uma reflexão que ela é muito importante, né? Muito, com certeza. E hoje todos são, de certa maneira, especialistas, né? E você tem que entender, né, essa carreira em T, como chama, né? Você é especialista num assunto e você é transversal, sabe tudo. Então, você pode ser o melhor médico, mas você tem que saber de inteligência artificial, de empatia, de soft skill. Você pode ser o melhor engenheiro, gestor de projeto, o melhor professor de inglês, e você vai ter que ter essa possibilidade, né? Então, acho que essa é a história. Todos nós temos que descobrir uma especialidade e conseguir trabalhar nossa transversalidade também, e a inteligência artificial entra nisso, né? Luara? Só para fazer um último ponto aqui de observação, até com relação à pergunta que eu tinha feito mais cedo. Quando eu até fiz a pergunta técnica, e aí a gente volta para o assunto que o Antônio, né, comentou agora também, é mais no sentido de entender a ferramenta e não necessariamente substituir, né? Quando eu fiz a pergunta lá de como criar imagem e tal, por quê? Porque como eu estou estudando a ferramenta, eu quero entender como ela funciona, ainda mais que eu trabalho com registro de marca e software, e eu tenho observado muito como é que a inteligência artificial ela tem impactado ou pode impactar no direito autoral ou não, e essa discussão ainda está muito nova, ainda não tem algo muito aprofundado nesse assunto, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo em que as pessoas que têm receio de que a inteligência artificial ela vá ocupar o seu espaço, é porque ainda não estão testando ela, porque quando você começa a testar, você entende que é como você traz, Marcelo, o tempo inteiro, ela é um norte, ela é um orientativo, então ela ainda assim, ela não vai tirar a sua capacidade crítica, e é você, como ser humano, como especialista, como uma pessoa capaz de, né, dentro daquela área, direcionar a melhor forma de utilizar aquela informação. Então, não adianta a gente ter um texto maravilhoso, perfeito, bem embasado, se a gente não sabe realmente como utilizar e onde aplicar corretamente aquela informação. Legal, maravilha, maravilha. Muito bem, muito obrigado a todos. Aqui para a gente terminar, então, e aí é um mundo de oportunidades, né, Luara? É isso que eu acho, que essa história do direito autoral ainda vai dar muito plano para manga, né? Ó, fica aí, mensagens finais para vocês, né? Comece agora, não espera, né? Faça, execute, faça errado, mas faça, né? Não fica esperando para poder acontecer. O resultado vai vir da execução. Você não vai derrubar o ChatGPT, você não vai derrubar nada, né? Se você ficar testando, né? Divirta-se aí ao longo do caminho, vê isso como uma jornada agradável, né? Para quem quiser me seguir no Instagram, fica aí o link, né? O Marcelo Pimenta Inovador, que lá no Instagram tem bastante conteúdo também, inspiração, etc., para que vocês estejam juntos, né? O link dos... Eu tenho recebido aqui algumas mensagens diretas sobre os slides. Os slides eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp para que você possa estar pegando, e lá tem todos os links clicáveis para poder fazer. E se você quer, né, ter a oportunidade de ter mais tempo para encontros como esse é o jeito que a gente faz lá na Liga dos Inovadores, né? A Liga dos Inovadores é um programa de formação continuada, em que a gente, então, tem aí um grupo de pessoas que estão nesse momento, que estão querendo dar as mãos entre pessoas, porque existe uma coisa difícil que é, às vezes, sozinho, né? Sozinho você não tem com quem trocar, você não tem um apoio, né? Às vezes falta uma orientação, né, de você poder pegar uma pessoa mais experiente, de que já passou, e falta método, né? A gente viu ali na fala do Guilherme, né, como às vezes não há um conhecimento, o cara pode ser um super professor de inglês, mas não teve a oportunidade de entender sobre funil de vendas, e isso não é defeito, né? É só uma questão de você ver e, a partir daí, você poder estar resolvendo. Então, se você acha que é o momento de você ter aí uma orientação, uma mentoria para ver assuntos como esse, fica o convite para você ver o link que está aqui no chat, entender o programa da Liga dos Inovadores, que está iniciando uma condição super
especial aí para que você possa estar entrando logo no início desse projeto. E agradeço ao Galpão 205 aí pela oportunidade, pela parceria de sempre, e vamos combinar aí umas agendas presenciais para eu ir estar visitando vocês com mais tempo, sem aquela correria toda, né? E muito obrigado a todos que dedicaram aí um pouquinho da sua manhã para isso, né? Se alguém quiser ainda abrir sua câmera para a gente tirar mais uma última foto, né? E aí deixo para o Rafael fazer as honras finais. Perfeito, vamos lá tirar a fotinha? Vamos abrir na câmera aí. Vamos lá, Rafael, dá aí um encerramento aí pelo Galpão, conta aí dos próximos passos. Perfeito. Bom, muito obrigado, Marcelo, pela oportunidade de novo de estar aí junto com a gente, trazendo esse conteúdo de valor. Acredito que todo mundo saiu daqui sabendo muito mais do que sabia antes de entrar. Inclusive, falo por mim, acredito que pelo Johnny, pelo João Leandro também, que são especialistas em marketing. Mas a gente sempre aprende mais um pouquinho. Em nome do Galpão, quero agradecer a disponibilidade, né, a parceria, que a gente já tem tido muito sucesso com isso. E reforço o pedido para que todos sigam o professor Marcelo Pimenta no Instagram. Se possível, faça esse investimento de entrar na Liga dos Inovadores. Faz diferença, faz muita diferença participar de uma comunidade que está integrada e trabalha em conjunto. Isso é fundamental. E pelos comentários aqui diversos, tá, Marcelo? Depois você passa uma olhada no chat aí. A galera agradecendo pelo curso, pela aula que você deu. Conteúdo de muito valor. Reforçando o pedido também, possam seguir lá o Galpão nas redes sociais, Galpão 205, em todas as redes sociais. E sempre estejam dispostos, porque o Galpão sempre está buscando trazer mais conhecimento, é o nosso propósito, é a nossa missão dentro do território, de trazer esse conhecimento específico, aprimorar as habilidades da região, aprimorar a economia para que ela se transforme em algo que hoje a gente não tem acesso, mas que amanhã, com certeza, a gente vai conseguir transformar e trazer acesso a todos, tá bom? Muito obrigado de novo, tamo junto e um bom dia para todo mundo. Valeu, obrigado, gente. Tchau, tchau, até mais. Tchau. Valeu, Marcelo. Valeu. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigado.